Na manhã de 11 de setembro de 2001, o mundo mudou para sempre. Em poucas horas, 4 aviões comerciais seriam transformados em armas. Dois dos edifícios mais famosos do planeta desapareceriam diante dos olhos de milhões de pessoas e milhares de famílias jamais voltariam a ser as mesmas. As imagens das torres gêmeas envoltas em fumaça, pessoas correndo pelas ruas de Nova York e equipes de resgate arriscando suas próprias vidas se tornaram um marco da história contemporânea. O atentado ao World Trade Center não foi apenas um ataque aos Estados Unidos. Foi um acontecimento que alterou a política internacional, a segurança aérea, a forma como os países enfrentam o terrorismo e até a maneira como o mundo enxerga conflitos globais. Por trás daquele dia havia anos de planejamento. Uma organização extremista determinada a provocar medo em escala mundial, e centenas de pessoas comuns que, diante do caos, demonstraram uma coragem extraordinária. Hoje, vamos revisitar os acontecimentos daquele dia, conhecer seus principais personagens e entender por que, mais de 2 décadas depois, o 11 de setembro continua sendo lembrado como um dos episódios mais impactantes da história. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, dê seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Antes de entender os atentados, é importante conhecer o significado das Torres Gêmeas. Localizadas no coração de Manhattan, em Nova York, elas representavam o poder econômico dos Estados Unidos. Inauguradas na década de 1970, possuíam 110 andares e recebiam diariamente milhares de trabalhadores, empresários e turistas. Para muitos, era um símbolo de prosperidade. Para grupos extremistas, porém, representavam exatamente aquilo que desejavam atacar. Entre esses grupos estavam a Al-Qaeda, organização liderada por Osama Bin Laden. A rede extremista defendia ataques contra interesses dos Estados Unidos e de seus aliados, enxergando a influência americana no Oriente Médio como uma ameaça que precisava ser combatida. O World Trade Center já havia sido alvo de um atentado em 1993, quando um caminhão carregado de explosivos foi detonado na garagem subterrânea do complexo. Apesar da destruição e das vítimas, as torres permaneceram de pé. O ataque, entretanto, mostrou que aquele local continuava sendo um dos principais objetivos dos terroristas. Nos anos seguintes, a Al-Qaeda preparou um plano muito maior. Sob a coordenação operacional de Mohamed Atta, 19 sequestradores receberam treinamentos de voo e embarcaram em 4 aviões comerciais na manhã de 11 de setembro de 2001. Dois seguiram para o World Trade Center. Um atingiria o Pentágono e o quarto, segundo as investigações, teria como provável destino o Capitólio ou a Casa Branca. Nada indicava que aquela terça-feira seria diferente. Milhares de pessoas iniciavam mais um dia de trabalho, enquanto turistas visitavam a cidade. Às 8h46 da manhã, o voo American Airlines 11 atingiu a Torre Norte. A explosão foi devastadora, destruindo diversos andares e deixando centenas de pessoas presas acima da área atingida. Nos primeiros minutos, muitos acreditavam que tudo não passava de um acidente. Emissoras de televisão começaram a transmitir imagens ao vivo enquanto bombeiros, policiais e equipes médicas seguiam para o local. 17 minutos depois, às 9h03, diante das câmeras do mundo inteiro, o voo United Airlines 175 atingiu a Torre Sul. Naquele instante, ficou claro que os Estados Unidos estavam sofrendo um ataque terrorista cuidadosamente planejado. Naquele momento, o presidente George W. Bush participava de uma visita a uma escola na Flórida. Durante uma atividade com crianças,
recebeu discretamente a informação de que um segundo avião havia atingido outra torre. A partir dali, não restavam dúvidas de que o país estava sob ataque. Enquanto Nova York tentava entender a dimensão da tragédia, outro ataque acontecia. Às 9h37 da manhã, o voo American Line 77 foi lançado contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A colisão provocou um enorme incêndio e confirmou que o plano dos sequestradores tinha como objetivo atingir importantes símbolos do poder econômico e militar norte-americano. Naquele momento ainda havia um quarto avião sequestrado sobrevoando o território americano. Era o voo United Airlines 93. Inicialmente ninguém sabia qual seria seu destino. Mais tarde, as investigações indicariam que o alvo provavelmente seria o Capitólio ou a Casa Branca. Dentro do United Airlines 93, alguns passageiros conseguiram fazer ligações para familiares e descobriram que outros aviões já haviam sido usados como armas. Ao perceberem que também fariam parte daquele plano, decidiram agir. Liderados por Todd Beamer, organizaram uma tentativa de retomar o controle da aeronave. Enquanto os passageiros avançavam em direção à cabine, uma intensa luta começou entre eles e os sequestradores. Sem conseguir manter o controle do avião, os terroristas perderam o domínio da situação. Às 10h03, a aeronave caiu em um campo na Pensilvânia. Nenhuma pessoa sobreviveu. Mesmo assim, acredita-se que a coragem daqueles passageiros impediu um novo ataque contra um dos edifícios mais importantes do governo americano. A atitude do grupo se transformou em um dos maiores símbolos de heroísmo daquele dia. Enquanto isso, em Nova York, a situação piorava a cada minuto. Os incêndios alimentados por milhares de litros de combustível enfraqueciam a estrutura de aço das torres. Dentro dos edifícios, bombeiros continuavam subindo dezenas de andares pelas escadas em busca de sobreviventes. Funcionários ajudavam colegas feridos, orientavam desconhecidos e tentavam escapar pela única rota ainda disponível. Do lado de fora, milhares de pessoas acompanhavam tudo sem imaginar o que o pior ainda estava por acontecer. Às 9h59, apenas 56 minutos depois de ser atingida, a Torre Sul começou a desabar. Em poucos segundos, um dos edifícios mais conhecidos do planeta desapareceu diante das câmeras do mundo inteiro. Uma gigantesca nuvem de poeira tomou conta das ruas de Manhattan. A visibilidade desapareceu completamente. Bombeiros, policiais, jornalistas e civis correram tentando escapar, enquanto sirenes ecoavam por toda a cidade. Mesmo após o desabamento da primeira torre, centenas de profissionais continuaram trabalhando na Torre Norte, acreditando que ainda haviam pessoas que poderiam ser resgatadas. 29 minutos depois, às 10h28, a Torre Norte também cedeu. Seu desabamento marcou o fim das Torres Gêmeas e uma das maiores tragédias da história contemporânea. Em poucas horas, o horizonte de Nova York havia mudado para sempre. Quando a poeira começou a baixar, o cenário era de destruição absoluta. O local onde antes existia o complexo do World Trade Center transformou-se em uma enorme área de escombros. Nos dias seguintes, milhares de bombeiros, policiais, militares, médicos e voluntários passaram a trabalhar sem descanso na busca por sobreviventes. Familiares percorriam hospitais, abrigos e centros de atendimento em busca de notícias. Fotografias de desaparecidos foram espalhadas por muros, postes e estações de metrô. Infelizmente, conforme as horas passavam, diminuíam as esperanças de encontrar sobreviventes. O mundo acompanhava, comovido, uma tragédia que já havia entrado para a história. À medida que as operações de resgate avançavam, também começava uma das maiores investigações da história. Agentes do FBI, com apoio de diversas agências de inteligência, analisaram destroços, registros de voos, imagens de segurança e documentos deixados pelos sequestradores. Em pouco tempo, foi possível identificar os 19 responsáveis pelos ataques e confirmar que todos pertenciam à organização extremista Al-Qaeda. As investigações também apontaram Osama Bin Laden como o principal responsável intelectual pelo atentado. Ao final daquela manhã, quase 3.000 pessoas haviam perdido a vida. Entre as vítimas estavam trabalhadores, turistas, bombeiros, policiais, passageiros das aeronaves e equipes de resgate.
Pessoas de mais de 90 países diferentes foram atingidas pela tragédia, demonstrando que o impacto do 11 de setembro ultrapassava as fronteiras dos Estados Unidos. Poucas semanas depois, o presidente George W. Bush fez um pronunciamento à nação e anunciou o início da chamada Guerra ao Terror. Em outubro de 2001, os Estados Unidos iniciaram operações militares no Afeganistão, país onde a Al-Qaeda recebia proteção do regime talibã. O objetivo era destruir as bases da organização terrorista e capturar Osama Bin Laden. Começava uma perseguição internacional que duraria quase 10 anos. Durante quase uma década, serviços de inteligência de diversos países trabalharam para localizar o líder da Al-Qaeda. Mesmo escondido e mudando constantemente de localização, Osama Bin Laden continuou sendo o homem mais procurado do mundo. Finalmente, em maio de 2011, uma operação conduzida por forças especiais norte-americanas localizou Bin Laden em um complexo residencial na cidade de Abbottabad, no Paquistão. A ação foi rápida. Após a invasão do imóvel, Osama Bin Laden foi morto, encerrando uma perseguição que havia mobilizado governos e agências de inteligência por quase 10 anos. Embora sua morte tenha representado um marco importante na luta contra o terrorismo, ele não apagou as consequências deixadas pelos atentados de 11 de setembro. Depois daquele dia, a segurança internacional mudou profundamente. Os aeroportos passaram a adotar inspeções muito mais rigorosas para passageiros e bagagens. Diversos países criaram novas leis antiterrorismo e ampliaram os investimentos em inteligência, monitoramento e prevenção de ataques. Ao mesmo tempo, surgiram debates sobre privacidade, direitos civis, vigilância e política externa, assuntos que continuam sendo discutidos até hoje. O 11 de setembro não mudou apenas a forma como os governos combatem o terrorismo. Mudou também a rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. No local onde antes se erguiam as Torres Gêmeas, foi construído o Memorial Nacional do 11 de setembro. Duas enormes piscinas ocupam exatamente o espaço onde estavam os edifícios, e ao redor delas estão gravados os nomes de todas as vítimas. Mais do que um monumento, o memorial simboliza a importância de preservar a memória daqueles que perderam a vida naquele dia. Mais de 2 décadas depois, o 11 de setembro continua sendo estudado por historiadores, jornalistas e especialistas em segurança, como um dos acontecimentos mais marcantes da história contemporânea. A tragédia demonstrou como um único dia pode alterar a política internacional, a economia, a segurança e a vida de bilhões de pessoas. Mas também revelou algo que jamais deve ser esquecido. Em meio ao medo e ao caos, milhares de pessoas comuns demonstraram coragem, solidariedade e espírito de sacrifício para salvar vidas. Esses gestos de humanidade permanecem como um dos maiores legados daquele dia. Muito obrigado por acompanhar este vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos que contam casos reais com respeito às vítimas e compromisso com a informação, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até o próximo caso.